Boa noite, pessoal. Boa noite, padre. Sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. Tudo bom? Tudo bom? Queria que Vamos, visse a cruz, mas tudo bem. vamos começando essa noite, né? Vamos lá. Esperar o pessoal entrar. Tudo bem, Bernardo? Tudo bom, padre. Como é que o senhor está nessa época de pandemia? Celebrando de casa? Não, da igreja. Estou indo Tá em todos todo os dias. dia, né? Menos na segunda-feira. Na segunda-feira não vou, não. E E nem no sábado. domingo sem missa às 16, né? Não. Só às 11h15. Bem, vamos dando boa noite para o pessoal que está entrando, né? Tem muita gente entrando. O pessoal da paróquia é muito fiel ao senhor, né? O senhor faz uma live, meu amigo. O povo é bom, né? É. Eu acho que vai entrar um pessoal hoje. O pessoal estava querendo, ansioso para Santo Agostinho. Naquele dia houve um problema, né? Foi, rapaz. Precisamos mudar Bota o livro sobre a cruz. Assim, para ficar para visível. ficar mais alta Não, a aqui tem um livro cruz. aqui até gigante, que é uma biografia de Santo Agostinho, gigante, que pouca gente aqui, né? Acho que no Brasil pouca gente tem. Como é o nome? É uma biografia de Santo Agostinho. Ah, tá. Escrita por quem? É de Peter Brown. Ótimo. É um dos biógrafos dele, patrólogo. Entendi. Agora, e agora? Acho que agora tá dando para ver. Bacana. Eu estou entre a cruz e Santo Agostinho. Vamos aguardar. Como eu sei que o senhor é muito pontual, vamos aguardar às 20 horas, né? Não, não tem problema, a gente Para espera. que a gente comece. Eu tô com muitas perguntas aqui, viu, padre, para fazer, Não, não tem problema. Se eu souber, a gente responde. Se não, não. porque a vida de Agostinho é muito intrigante, né? É, De uma inteligência acima é da média, né? apaixonante. É, Apaixonante. porque O eu grande problema percebo. é que as pessoas não gostam de ler, né? É, Aí fica somente na superficialidade. Santo se, Agostinho é para ser lido. se o senhor pegar o próprio Confissões, não é um livro fácil de ser lido, né? Não é Não é não. um livro que você vai ler de forma muito tranquila. Eu até comprei, chegou aqui, eu tô lendo ele, mas realmente requer paciência, você ler, reler, para que firme tudo aquilo que ele está falando, né? É. Então, É porque ele é considerado um dos primeiros a escrever biografia. E ele sim, escreve as confissões dentro de um contexto já na velhice, né? sim, É um livro que ele faz uma revisão de sua vida e de sua obra. Inclusive, ele conta tudo, né? Nas entrelinhas, você como advogado sabe que nas brechas a gente encontra a sim, porta, né? sim, Santo Agostinho coloca nas entrelinhas muitas situações. Situações assim, ao meu ver, fantásticas. A relação dele com Flora Emília, né? A questão do uhum, filho, né? A amizade muito densa e profunda com Ambrósio, de um sim, filho e um pai, e assim sucessivamente. sim. Então, vamos lá. Para a gente não se adiantar no conteúdo, vai começar às 20 horas. Queria que o senhor começasse com uma oração inicial para que a gente siga essa live guiado por Nossa Senhora, né? Tá certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Bem, pessoal, boa noite a todos que estão chegando. Hoje temos um convidado mais do que especial, o Padre Marcelo, da Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. Por sinal, Padre, eu gostaria até de lhe agradecer, pois o senhor sempre se faz solícito quando nós o chamamos, né? Sempre está apoiando a nossa missão, nosso projeto. Então, registro logo no início esse agradecimento ao senhor por mais uma vez aceitar participar de uma live conosco. E hoje iremos falar de Santo Agostinho, né? Um homem que não foi só brilhante para a igreja, mas para a história do mundo como um todo, né? Para a filosofia, para a psicologia. É interessante ver que até
ateus estudam a obra de Agostinho e têm muito apreço por ele, né? Eu estava, inclusive, para fazer essa live, estava lendo, estava vendo vídeos, que ele é considerado o segundo maior influenciador da igreja com os seus pensamentos, atrás apenas de São Paulo, né, com suas cartas, epístolas, mas para ver a grandeza desse homem, né? Então eu queria começar perguntando ao senhor quem foi Santo Agostinho, né, para a gente iniciar essa conversa. Eu sou suspeito de falar, porque eu tenho um amor por Santo Agostinho que não tenho nem como dar uma explicação do ponto de vista piedosa, porque eu me identifiquei com ele quando, com 14 anos, li pela primeira vez as Confissões. Já li as Confissões várias vezes, né? Sim. Então, quando pela primeira vez li as Confissões, eu disse assim, esse é o santo que eu gostei, esse é o santo que eu me identifico. Porque Santo Agostinho, ele é aquele homem que, nascido numa família, tendo uma mãe católica, cristã, que o educou na fé, tendo um pai bruto, mas que também o amava, Sim. tendo relações de amizades, principalmente as relações de amizade, deu à sua vida um rumo diferente. Ele poderia ter permanecido com glórias, poderia ter permanecido com a capacidade que tinha de ter sido um grande influenciador apenas naquele período, só que a sua vida, quando encontrando Cristo, foi tão diferenciada que ele hoje é, para nós, inclusive, citado, falado, expressado. Sim. É o santo que não tem, assim, abre aspas, milagres, mas é o santo que produz milagres. É uma dialética contraditória que eu estou dizendo, mas eu explico isso de uma forma muito simples e singular. Quantas pessoas não encontraram Cristo através de uma perspectiva apenas filosófica? Sim. Foram pesquisar Santo Agostinho para encontrar algum elemento no âmbito psicológico, no âmbito antropológico, filosófico, teológico, e encontraram Cristo. Porque tudo que Santo Agostinho fez após a conversão foi um ato profundo de conversão. Sim. E esse ato profundo de conversão durou até sua curta existência na Terra, mas longa também, porque ele viveu mais de 74 anos. Para a época Santo era muito Agostinho tempo. é aquele que traz uma mensagem no século IV, uma mensagem de uma profundidade sem precedentes. É o santo que nós agora estamos a tratar. Sim. E o senhor até mencionou Santa Mônica, né, a mãe de Santo Agostinho, e eu queria começar perguntando para o senhor qual foi a influência de Santa Mônica na vida de Agostinho. O que na família de Agostinho teve a graça de ter dois santos, né, Santo Agostinho e Santa Mônica. Então, o que é que essa mãe santa representou na vida dele? Mônica era a mãe zelosa. Todos os biógrafos de Santo Agostinho são unânimes em dizer que ele tinha aquela mulher como um esteio, embora ela não aprovasse as suas situações equivocadas. Sim. Típico de uma mãe, né? Imaginemos Sim. uma mãe de 1.700 anos atrás. Sim. Então, é algo que a gente precisa, né, também fazer a medida. Sim. A primeira coisa fundamental, ela rezou. Porque a oração da mãe é a oração da intercessão, é a oração do livramento e, acima de tudo, é a oração do amor. A intercessão, o livramento e o amor são três características que percorrem Mônica ao longo de todo o percurso de sua vida, juntamente com Santo Agostinho. É uma mulher que entendia perfeitamente o lado humano e o lado do homem, Sim. porque ela tinha Agostinho, filho homem, e ela sabia das situações carnais do filho, das suas quedas, mas ela nunca deixou de acreditar
no Filho. E para ela, sem precedentes, foi aquele momento tão sublime de abril do ano de 387, quando ele recebe o batismo, e ela consumou toda a vida espiritual de oração naquele dia, na vigília Porque, pascal, só para a daquela gente noite santa. contextualizar, ele recebeu o batismo muito tarde, né? Não, ele recebeu o batismo já maduro, né? Como homem, maduro já. E, Ele não era um adolescente como o filho, que o filho também foi batizado. sim, Lembro que não só Santo Agostinho foi batizado naquele dia. Ele e um grupo de amigos receberam o batismo na catedral, na Duomo de Milão, pelas mãos de Ambrósio. Na antiga sim. catedral, não é aquela nova bonita, não. É a antiga, que fica um pouco afastada do centro de Milão. E é uma igreja linda, onde estão os restos mortais do bispo Ambrósio. Que foi o grande Discipulador. responsável pela conversão de Agostinho. A outra figura, que nesse caso não a paterna, no sentido de ter Sim. gerado a vida, mas a figura espiritual paterna, porque Santo Agostinho procurava Ambrósio. Quem conhece a Catedral de Milão, a antiga, ela tem todo um claustro e tem duas portas. A primeira porta ficava os pagãos. Então Agostinho ficava na porta dos pagãos. Sim. E a segunda porta entrava aqueles que eram batizados, como em todas as igrejas, o pátio dos pagãos. E naquele pátio ele ia para escutar Ambrósio, porque Ambrósio trazia inovação na linguagem. E quem já leu alguma coisa da patrística e já leu o Santo Ambrósio, percebe nitidamente que Santo Ambrósio é uma complementação depois do que Agostinho vai fazer. Olha, aqui cada um com as suas particularidades, né? Sim. O Papa da época era tão apagado, quem brilhava em toda a Península Itálica era Ambrósio. Era Ambrósio. Brilhava no bom sentido, né? Era Sim. a estrela luminosa de todo o continente europeu. Eu vou pegar esse ponto que o senhor falou, né, do fascínio de Agostinho por Ambrósio e pela qualidade intelectual que Santo Ambrósio apresentava. E algo que eu achei muito interessante na vida de Santo Agostinho é que ele sempre buscou pela verdade, né? Ele primeiro foi para a seita maniqueísta, né? Depois o pensamento neoplatonista, depois leu muito Cícero, né? Cícero foi a grande inspiração dele, e se adentrou mais na filosofia. E eu queria saber do senhor como é que essa busca pela verdade, essa intelectualidade de Agostinho influenciou na vida dele, antes ainda do processo de conversão, mas o quanto esse buscar a verdade, esse buscar o intelecto, influenciou na vida de Santo Agostinho? Porque a verdade, quando Agostinho a procura na primeira fase de sua vida, é a verdade da epistemologia filosófica. Ou seja, ele procura o quê? Ele procura o conhecimento e procura encontrar aspectos que possam dizer a ética tem que entrar nesse caminho, Sim. A filosofia nesse caminho, a retórica, que sim tinha a retórica, a matemática, a física. Porém, essa verdade, podemos assim dizer, do conhecimento, ela se dilui. Ela se dilui. Por que ela se dilui? Porque depois o homem descobre que dentro de si ainda continua com um vazio da pura verdade, da essência perfeita. E Agostinho, quando entra no maniqueísmo, ele entra porque encontrava ali, na filosofia de Mani, esse sacerdote herético, encontrava na filosofia de Mani algo que respondia. Porém, quando ele vai se aprofundar, porque uma das características de todas as pessoas que buscam a verdade é perguntar. E as arguições, elas são necessárias para que você possa aflorar o seu conhecimento. Sim. Então, o porquê disso? E quando as pessoas, às vezes, não sabem o porquê disso, aí toma um susto. Então, quem tem, repito, isso não é crítica a ninguém, mas quem tem amor intelectual vai descobrir que a verdade é Cristo. E amor intelectual não é amor intelectual apenas no sentido da letra, é amor intelectual no sentido da razão, da capacidade cognitiva, do sentido emocional, do equilíbrio espiritual. Então, tudo isso Agostinho encontrou
quando foi ao longo do seu percurso de busca pela verdade. A segunda parte, que é a mais importante, ele encontra através da lógica das palavras aplicada à vida e à prática. Foi quando ele encontrou o bispo Ambrósio, que era firme, era determinado. Ora, o cara tinha sido governador, prefeito de Milão, ou seja, na época a cidade muito mais importante que Roma, do ponto de vista econômico, e do ponto de vista político, embora a sede estivesse em Roma por conta do Império, mas Ambrósio, ele ocupou todos os cargos importantes do Império, mas ele renunciou a tudo, e o povo de Milão, vendo nele o reto juiz, o reto governante, diz, é esse o nosso bispo. Você já parou para pensar, sem precedentes da história da igreja, alguém ser escolhido em um dia? Não, o nosso bispo vai ser Ambrósio. Era o governador, pô. Quem hoje, em sã juízo, escolheria Witzel para ser seu bispo? Diga aí. Seria polêmico, seria polêmico. Eu estou botando lá para o lado do Sudeste para não criar celeumas aqui, né? Para não dizer, quem escolheria o teu tio para ser bispo? Não seria. Também acho que não. Ele não seria, com todo respeito, mas ele não seria escolhido bispo, né? Sim. Então, assim, Agostinho encontrou naquelas palavras aplicadas à vida de Ambrósio. Agora, é esse aqui. Por quê? Porque quando ele precisava dizer as verdades ao imperador, ele dizia. Ele dizia. E era ali que se encontrava a aplicação daquela filosofia que Agostinho procurava. E disse, não, isso só pode ser aqui. E esteve ao longo de tantos anos com ele e ele nunca entendeu. Depois ele diz aquela frase linda, né? Tarde vos amei. Tarde vos amei, a beleza tão antiga. Que é uma frase que é estudada pela filosofia além da teologia, né? Além da teologia e além da religião, né? Além da religião. Muitos filósofos reconhecem esse texto como um dos mais bonitos da filosofia e de maior riqueza, né? Então, padre, foi através de Santo Ambrósio que Santo Agostinho conheceu o catolicismo, né? Que ele foi adentrando ao catolicismo, não é isso? Olha, esse termo católico, esse termo é um termo muito bonito. Esse termo é um termo que nós usamos, católicos, o grego. Mas Santo Agostinho já conhecia o catolicismo. Santo Agostinho ele já tinha conhecimento por conta da mãe. Certo. Você está entendendo? Ele foi iniciado na catequese, ele não foi batizado. Por exemplo, eu não gostaria de falar sobre esse assunto, mas eu vou dizer porque eu não posso perder a oportunidade de me manifestar, né? Nós precisamos, a igreja, voltar a muitas coisas antigas. A tradição, é claro, sendo modificada com as coisas atuais da vida, aliás, modificar as coisas da vida sem modificar a tradição. Sim. Porque nós batizamos crianças para se tornarem pagãs, pô. Que não vivem a fé, pais e padrinhos que são omissos, ausentes. Então, assim, a pré-catequese utilizada na época de Santo Agostinho era uma coisa tão rígida, que você entenda, ele foi escrito no livro dos catecúmenos. E é evidente que ele nunca ia, mas e por isso nunca recebeu nada. Ele era privado de entrar na igreja. Ele tinha que escutar a missa lá no pátio dos pagãos. E foi esse um dos motivos que Santa Mônica não quis batizar Santo Agostinho de novo, né? Com medo que ele transgredisse as regras, né? Porque havia preocupação, né? Exato. Havia muita preocupação. Então, padre, avançando na vida de Santo Agostinho, a partir do momento que ele começou a frequentar, né, ver as pregações de Santo Ambrósio, as homilias, e começou a se dedicar mais sobre o estudo da religião, ele viveu uma dualidade muito grande, né? Que ele sentia o chamado de Deus, que ele conhecia a verdade de Deus, mas os desejos ainda o puxavam, né? Ainda o prendiam. Então, eu queria perguntar ao senhor como é que foi esse período na vida de Agostinho, e até eu cito aqui eu até destaquei aqui uma frase do Confissões, né? O hábito que combatia contra mim era criado por mim. Com atos de vontade, eu chegava onde não queria. Né? Ele dizendo que, pela sua própria vontade, o levava para distante daquela verdade que ele estava conhecendo. Né?
Porque ele tem um segmento, ele segue, na realidade, tudo que São Paulo escreve. Quando ele é batizado e vai para um retiro espiritual, fica com um grupo de amigos, a mãe é um pouco distante de Milão, o termo não seria uma granja, um tipo de uma quinta, Sim. ali, um tipo de um monastério. Ele começa a fazer grandes reflexões. Só que, veja, entre o batismo e a conversão existe um processo também. Sim. O batismo foi o ápice. Ele decidiu recebê-lo. E porque é um ato de vontade e de liberdade. Porém, vinha dentro dele aqueles espinhos naturais. Exemplo, ele olha, a mesa para o jantar, para o almoço, ele olhava para Deodato, fruto do pecado. A Deodato, filho, né? Sim, o filho. E se Com virava... a concubina, né? A concubina, é. Isso. Se virava, ele olhava para... Via que... Então, assim... Então, quando ele conseguiu fazer a junção dessa relação entre o homem antigo e o homem novo, aí foi tranquilo, porque ele reza, pede luz, e em uma manhã de oração ele tem um vislumbre gigante, quando um anjo diz, tolelege, toma e lê. Aí ele abre a Bíblia, igual aqueles minutos de sabedoria, coisa bem protestante, abrir a Bíblia para revelar alguma coisa. A Epístola de São Paulo. Né? Revelação, aí abre, aí caiu Romanos 13. Nada de orgias, nada de bebedeiras, nada de... Ou seja, revestimos do Cristo Jesus. Então, ele percebe que a coleção dele tem que ser verdadeira. E ali ele decide voltar para a África. Por quê? Porque a África era o lugar onde ele tinha que realizar a sua missão. E veja, ele não foi para a África para ser padre, nem foi para ser bispo. Sim. Santo Agostinho era um homem tão íntegro que ele sabe... Porque muita gente tem um preconceito com a África, porque acha que a África... Meu Deus, a África foi o continente mais cristão do mundo. Até o século IV, a África dava gigantes para a igreja. Todo o continente africano, o evangelho chegou e ficou com uma força gigante, imensa. E Santo Agostinho, quando tinha uma diocese vaga, ele viajava léguas distante daquela diocese para não se aproximar, porque ele tinha medo que o povo o convidasse para ser bispo daquele lugar. Só que ele termina ficando no lugar e o povo o aclama na catedral, nesse caso de Hipona, Tagaste, Hipona, quando o bispo Valério já estava doente e ele foi aclamado sacerdote. Depois ele foi aclamado bispo. Agostinho foi o primeiro bispo, do ponto de vista histórico, auxiliar do mundo. Ele auxiliou Valério, depois Valério morre e ele passa quase 40 anos no episcopado na cidade de Hipona, que não existe mais. Já acabou na Argélia, não existe mais. Na Argélia. Não existe. Voltando um pouquinho, a gente vai chegar na volta, né, de Agostinho para a África, mas voltando um pouquinho, nesse processo em que ele vive essa dualidade, no caso de Agostinho era principalmente a castidade, né? Era o que mais o prendia, né, a vida pregressa, e ele tem até uma narrativa dele bem bonita, que a castidade paquerava com ele, né, flertava com ele, né, enfim, o chamando, e ele percebe que, se eu não me engano, vi na história de alguns monges que viviam ali perto de Milão, né, fora de Milão, e aí ele começa a entender que não vem por ele a força de vencer, né, vem pela graça, né, vem pela luz de Deus, né, vem pela força de Cristo. E aí Agostinho é alguém que fala muito sobre a graça, né, o quão importante é a graça. Então eu queria ouvir do senhor qual é o pensamento de Santo Agostinho sobre a graça, né, sobre a luz divina, né, o quanto ele considera que isso é o fundamental para que a gente consiga vencer o que há de ruim em nós, né, vamos colocar nessas palavras. Todo o pensamento de Santo Agostinho é um grande tratado sobre a graça. Todo, a Trindade, a cidade de Deus, que meu próximo podcast vai ser sobre a cidade de Deus. Os 31 dias com Santo Agostinho vai ser toda a cidade de Deus. De Deus. Então, assim, todo o tratado, todos os escritos de Santo Agostinho é um tratado gigante sobre a graça. Em relação à questão do que mais o tocava e o machucava, que era a questão do celibato, né? Sim. Principalmente da castidade, porque
o celibato não era obrigatório. Porém, Certo. Agostinho não queria constituir família. E isso trazia para ele uma dúvida tremenda. Como eu posso me manter casto se eu vou ter que ser celibatário? Então, Agostinho passa, então, a viver uma vida muito duvidosa nesse sentido. Viver não, ele passa a ter muitas dúvidas nesse sentido. Então, Sim. o que é que atinge, então, os seus futuros escritos? Então, eu tenho que condicionar o sentido da graça para que a graça de Deus ela fortaleça o sentido do meu agir e da minha vontade. Porque, dizia Santo Agostinho, é da vontade pervertida do homem que surgem os desejos. E é da vontade perfeita do homem que surge a força. Então, ele realmente entendeu perfeitamente isso. Ele leu os filósofos e conseguiu compreender nesse âmbito das ideias, nesse platô, vamos dizer assim, nesse Sim. platô das ideias, a concepção de viver uma vida que fosse voltada para o que de fato importava para ele agora. Agora, não podemos querer entender uma situação que aconteceu há 1.700 anos. O dia a dia de Santo Agostinho era um dia a dia muito comum. E um dia a dia que começava muito cedo e que terminava muito cedo, por conta da energia, não existia. Sim. Também ele passou a oferecer para si o sentido do trabalho. Por quê? Começou a escrever, começou a pesquisar. E as primeiras obras, inclusive, as primeiras obras foram as obras filosóficas. Porque ele tinha na cabeça muita filosofia, e depois é que ele vai apurando os seus escritos, e aí sim vai desenvolvendo a teologia da graça, vai desenvolvendo a teologia propriamente agostiniana. E é algo que nós podemos dizer o sentido do amor de Deus que faz ser derramado em nossos corações. Esse é São Paulo. Sim. Ou seja, ele mastiga São Paulo. Você mesmo começou dizendo, você pesquisou, né? Isso aí é fato. Sim. E Sim. os dois grandes influenciadores, o primeiro São Paulo e depois Santo Agostinho. E São Paulo era genial. Santo Agostinho era genial também. Então, isso daí ajudou muito. Para concluir essa resposta, Não, eu pode. queria fazer uma pequena observação. Assim, nós não podemos excluir dessa relação das práticas escritas de Agostinho algo fundamental, que era a vida. Agostinho escrevia para a vida. É por isso que o escrito dele hoje é atual. Agostinho ele não escrevia apenas por uma situação melíflua, Sim. acadêmica, doutoral, cátedra. Não. Ele escrevia. Escrevia para a vida. Agostinho, olha, como bispo de Hipona, pastor, doutrinador, mistagogo, catequético, geógrafo, historiador, advogado, juiz, matemático. Era alguém com intelecto realmente acima da média, né? Acima da média. E a gente pode dizer, padre, que até hoje o pensamento de Agostinho sobre a graça e sobre o pecado original influencia os estudos da igreja, né? Influencia o que a gente lê e o que a gente vê até hoje, né? Agostinho, o que ele fala sobre a graça, talvez seja quem fala de forma mais completa, de forma específica sobre a graça, seja Santo Agostinho, né? Me corrija se eu estiver errado. Tomás de Aquino. São Tomás, que foi discípulo dele, né? Que foi alguém Tomás de que... Aquino leu Agostinho, muito depois. Mas Tomás de Aquino, ele teve, posso assim dizer, mais sorte, porque ele pegou toda a patrística, ele pegou tudo mastigado. Já então, tinha mais conteúdo, ele né? Ele teve tempo de... E, detalhe, no tempo de Tomás de Aquino, não eram tantas coisas rudimentares. Sim. Havia uma caneta melhor, entendeu? Havia um papel melhor. As condições de trabalho eram melhores. As condições de trabalho deixa eu ver aqui. Fizeram uma pergunta aqui. Deixa eu abrir aqui. O filho de Santo Agostinho foi santificado? Temos registro dele? Não. Só não tem... Padre, eu queria que o senhor falasse, aí a gente... Porque é considerado que Santo Agostinho ele passou por 3 fases de conversão, né?
Então, eu queria que o senhor falasse da primeira, para a gente ir respeitando uma linha cronológica, mas como foi, o senhor até citou de forma mais superficial o anjo, né? Ele estava no. Mas como foi esse primeiro processo de conversão de Santo Agostinho? Olha, existe, em relação a essas três fases, existem muitos questionamentos. Eu, em particular, nunca me ative a nenhuma escola. Eu Sim, vou dar um exemplo muito simples. O meu conhecimento de Santo Agostinho, assim, eu vou dizer a você, sem nenhum tipo de soberba, eu tenho, da obra de Santo Agostinho, eu conheço 5%. Existem estudiosos em Roma, no agostiniano, que existe uma escola só de patrística, dos agostinianos, para estudar só Santo Agostinho. Existem patrólogos que estão há 50 anos estudando Tardivus Amei. Então, eu não tenho como. Porém, eu posso colaborar com essa pergunta dizendo o seguinte: a primeira fase é a fase que é inata, ou seja, buscou a verdade. Todo ser humano, independente dele professar minha fé, se ele tem intenção reta, ele já está vivendo intrinsecamente os meus valores. Santo Agostinho tinha valor. Tanto é que ele não continuou nos maniqueus. Os maniqueus sim, eram adoradores, eram terríveis, matavam crianças, tinha todo a questão abortiva. Santo Agostinho não poderia nunca permanecer num lugar desse. sim, O segundo momento é o pós-batismo, quando ele, já recebido na igreja, no seio da igreja, começa a lutar consigo mesmo. Lutar consigo mesmo e com os seus desejos, seus anseios. E a terceira fase é a fase quando ele parte para a África. Ali é a fase definitiva, é a fase do convertido. Repito, o grande problema, Bernardo, nosso problema hoje, é que muitas vezes a gente tenta analisar a história com os olhos do passado. Entendeu? Aí a sim, gente traz o passado para os nossos olhos para os hoje. nossos olhos de hoje. Aliás, a gente tenta analisar os fatos Sim, passados com os nossos olhos hoje. E não pode ser assim. Santo Agostinho, por exemplo, ele fala sobre a servidão humana, mas na época, na África, existiam escravos. Não vou dizer aqui se ele era dono de escravos, eu acredito que não fosse. Mas, com certeza, ele tratava dessas questões. Então, eu não posso vir hoje, né? E detalhe, escravos brancos. Não eram escravos como a gente pensa por conta do Brasil, né? Da África para sim, cá. Não. Escravos que os africanos, depois de vencer as guerras, faziam e tinham que pagar pelas perdas. Nesse caso, perdeu a guerra, você tinha que pagar com pessoas para trabalhar ou então com dinheiro, com sim, moeda, né? Então, assim, em relação a essas fases, conversão, o mais importante é quando ele chega na África. Ele chegando na África, ele vai ali desenvolver tudo, de fato, que era importante para um cristão. Ele entra na África como batizado, ele não era nada, ele não fazia parte do clero, ele não fazia parte da hierarquia, entendeu? ele recebe o batismo antes de ir para a África, né? Não, ele recebe o batismo na Itália, né, em Milão. Sim. E depois é que ele parte. E tem aquela célebre, aquele momento quando a mãe dele morre, né, no porto, e ele tem que enterrar a mãe e depois ele parte sem mais a mãe. Ela foi sepultada em Ostia. Certo. Eu vou voltar um pouquinho, a gente vai chegar nessa parte da África, quando ele, né, é padre, depois bispo, mas eu queria tratar do senhor algo que me chamou muita atenção, que era a relação de Agostinho com o mal, né? Que ele percebe que só você conhecendo o mal que tem dentro de si é que você pode, através da graça, superá-lo, né? Quando você desconhece o que há de mal em você, você não tem como, obviamente, enfrentar, né? E eu queria saber do senhor como é essa relação de Agostinho com o mal, né? E qual é a relação que ele faz entre vencer esse mal e a graça divina, né? O quanto ele coloca a importância de seguir Cristo, de ter a graça divina para vencer esse mal
que tem dentro de si. Tem até uma frase famosa dele, né? Conhece-te, aceita-te, supera-te, né? Que é esse conceito, né? Você precisa se Bem conhecer, você precisa motivacional. aceitar. Hoje em dia... É, ele hoje vai- já é o nosso sucesso, né? Do ponto de Mas, vista... mas como foi essa percepção de Agostinho? Eu até vi uma frase bem interessante, né? Que a partir do momento que você conhece o mal que está em si, você mais se aproxima de Deus. Parece paradoxal, né? Mas, Não, mas é verdade, né? sim, Olha, tudo se dá por uma questão muito simples. O porquê do mal é a interrogação agostiniana. O porquê do mal? O porquê do mal? Eu escuto muitas coisas, né? Você sabe, sim, e já a minha vida é de ver tantas coisas. E Agostinho me ensina muito a ser analítico. Então, Agostinho responde isso de forma analítica. Essa questão é uma questão, além de filosófica, ela é profundamente psicológica. Porque o homem quer a centralidade interior, e é nessa centralidade interior que ele vai começar a fazer uma limpeza na sua vida. O sim, mal, onde entra o mal? O mal entra nas minhas atitudes diárias, evidente, mas o mal tem uma questão figurada que nós acreditamos. O Satanás, o demônio, aquele que traz a divisão, o diabo. O grande problema aqui não é apenas isso, para Agostinho. É que ele reconhece dentro de si, dentro das fraturas que há dentro de si, ele precisa fazer, vamos assim dizer, é uma palavra nova, mas ele precisa fazer uma catarse, entendeu? E isso daí é algo que, ao longo de toda a sua vida, ele vai tratar. Ele vai tratar, por exemplo, do mal em relação aos bispos africanos, que são maniqueístas, são arianos, são pelagianos, são heréticos. E ele, incisivamente, ele vai pegar o cajado e vai meter na cabeça deles. Ou seja, aqui não é uma relação da agressão, aqui é uma relação da defesa, o intrépido defensor da fé. Ou seja, é aquele que tem um patamar de vida reta, moral, sim, e pode vencer o mal, não apenas com a linguagem dialética, mas vence o mal mostrando como deve ser vencido o mal. Do ponto de vista, por que você me pergunta isso sempre, e eu entendo perfeitamente? Olha, a dor de Agostinho é uma dor moral. E essa dor moral, ela não termina no homem nunca. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós teremos essa dor moral. Eu conheci, inclusive foi meu companheiro de quarto num seminário, tinha essa frescura de morar 3 no mesmo quarto, que achava horrível. Eu passei um ano só no seminário, graças a Deus me livrei daquilo ali. Então, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas eu tive sorte. Deus é tão bom que me deu sorte. E assim, a providência dele, que não falha nunca, porque todo ano, quando trocava, porque no meu caso eu passei 1 ano, mas eu troquei 3 vezes de turma. Eu entrei no sim, 4º ano, fui para o 5º e terminei no 6º, porque eu já vim todo formado. Aí o reitor foi me jogando. Meus últimos 3 meses de seminário, eu morei só. Mas no percurso do 4º ano, durante o primeiro semestre, eu morei com um rapaz seminarista chamado Elias. O cara era santo. Ele era santo. Eu às vezes ficava pensando, meu Deus, será que esse menino é um imbecil? Ele é santo, ele é um padre santo. Assim, ele não chama porra, ele não chama nome feio, ele não chama ninguém, não fica mangando o povo, não fica abusando com ninguém. Então, ele é de Penedo. O cara é puro, 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 puro. Eu acho que ele nunca bateu uma punheta. Entendeu? Então, assim, se é isso que você está querendo saber, Agostinho passou por todos esses problemas. Todos esses problemas. Por que o povo está rindo, hein? Acho que alguém ficou chocado aí. Ficou? Mas deixa eu... Não sei. Tem como cortar essa parte, vou mostrar o vídeo. Deixa... Tem outra pergunta aqui. Se tem algum filme sobre a vida dele que o senhor indique? Documentário, filme? Tem sim. Tem um... Eu até trouxe da Itália, mas ele não
abriu aqui no DVD. Mas hoje tem no YouTube, tem um bacana dele. É Santo Agostinho. É em 2 partes. É longo, é muito longo. É muito longo. Porém, vale a pena. Vale a pena. O nome é Santo Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Eu vou passar depois para você o link do filme. Eu coloco no nosso... E o livro é o que, se o senhor puder mostrar de novo, porque acho que muita gente não tinha visto ainda. Que essa é a biografia de Agostinho, né? É a mais completa. Certo. Entendeu? E tem uma de Porcídio, que eu era amigo dele, que foi a primeira. Vale a pena, mas aí babava muito ele. Então não é tão bom, não. E aqui A Cidade de Deus é uma edição portuguesa. Esse livro aqui, quando o povo vem aqui em casa, eu escondo para ninguém roubar, porque aparece muito ladrão aqui para roubar livro. Entendeu? Mas essa daqui é A Cidade de Deus. São 3 volumes. Esse aqui é o primeiro, tem o segundo e o terceiro, que estão aqui. Entendi. Então, esses seriam os que o senhor indicaria para ver, para conhecer. Então, vamos voltar aqui. Eu queria saber do senhor como é que Agostinho definia a luz natural da razão, né? A luz de Deus, né? A iluminação interior do homem pela luz de Deus, né? Confrontando o homem natural, né? O homem natural, nós sabemos pela filosofia, é aquele que tem os instintos, Sim. Correto? Razão, emoção. Agostinho, ele define o sentido do homem natural como aquele criado em mais semelhança de Deus e que nas vontades do pecado original que todos nós temos inato. Porém, algumas almas, por iluminação ou por santificação, elas conseguem ser diferenciadas. Exemplo, e isso tem um biógrafo dele, eu não recordo agora o nome, mas ele diz assim, um grupo de jovens 12, 13, 14 anos foram martirizadas. Eram puras, são mártires da fé. Do ponto de vista natural, aquelas crianças, elas receberam ali não apenas o sangue, mas receberam ali a condição perfeita da eternidade de Deus, da salvação. Quando Santo Agostinho escreve sobre esse aspecto da natural vida espiritual das pessoas, das consciências e tudo mais, ele não está colocando apenas o sentido da cognição, não apenas o conhecimento, mas além do conhecimento, a essência desse ser natural, à luz da razão, porque ele conseguiu compreender a fé, porque ele teve uma base com os filósofos. Porque Santo Agostinho, aí infelizmente tem que voltar para trás um pouquinho. Ele, encontrando a filosofia, você mesmo falou, ele leu Cícero, ele leu Plotino, ele leu Platão, que é platônico totalmente, né? Sim. Então, ele consegue fazer toda essa ligação porque ele teve uma base. E aí sim, nessa base natural, ele identificou, sim, é possível crer e é possível ter dentro do homem natural esse sentido e esse ser essência que é Deus. Vem naquela influência da busca pela verdade que ele traçou sua vida inteira. Sempre, né? Esse ciclo, sempre isso, né? Tem uma pergunta aqui, padre. Eu queria que o senhor falasse um pequeno resumo da contribuição de Agostinho para a devoção de Maria. Bem, ele tem muitos textos marianos. Existe até um livro, eu tenho esse livro. São mais de 100 sermões dele sobre Nossa Senhora. Santo Agostinho não rezava texto. Desculpe decepcionar. Porque o texto, não existia o texto, né? A devoção à Mãe de Deus era uma devoção puramente tradição. Eu lembro, e eu gostaria muito de dizer isso, sabe? Eu gosto muito de dizer isso, Santo Agostinho, porque eu acredito que nenhum dos biógrafos de Santo Agostinho sabe disso que eu sei. E eu vou revelar isso agora. Não é que eu seja pretensioso, entendeu? É porque eu já estudei tanto que cheguei a essa conclusão. Olha, Santo Agostinho nasce no ano 353 e morre no ano 430. Ele viveu muito para a época. E detalhe, Santo Agostinho nasceu em um pontificado e morreu no pontificado de Inocêncio I. Todos os papas do percurso da vida de Santo Agostinho foram santos. Todos.
Ou seja, Santo Agostinho viveu uma paz, a idade de ouro da patrística, que Santo Agostinho faz parte, viveu uma paz dentro da igreja sem precedentes. E isso daí é uma prova de que Deus colocou na sua igreja mártires, bispos de Roma, que às vezes tinha um que era tapado, burro, que só não leva, mas era santo. Foi o primeiro, entendeu? Era medroso, tinha medo de morrer de Covid. Mas aí, não, pela contagem, estamos dos 19, não chegou até Santo Agostinho Covid, não. Mas assim, deu a entender. Então, isso daí é uma coisa assim, sem precedentes na história da igreja. Sem precedentes. Quando eu digo sem precedentes, eu falo no sentido bom da palavra, né? Sim, eu não dizendo que os outros não prestavam, pelo amor de Deus. Mas eu digo assim, sim. Então, a devoção a Maria é uma devoção que vai surgindo ao longo dos séculos. E vem, depois da morte de Santo Agostinho, teve um grande concílio, e depois teve Éfeso, que a gente sabe o que aconteceu. Teve Nicéia também, o concílio de Nicéia, quando a definição de dogmas, a definição da Theotokos, da Mãe de Deus, que vem lá para depois trazer para a gente a Assunção da Maria, de Nossa Senhora, que é de 1950, 1º de novembro, o grande Papa, o bem-aventurado Pio XII. Então, assim, ele contribuiu para a devoção a Maria, mas não contribuiu para o devocionismo, entendeu? Sim. Para a gente não... Mas ele tem... que está assistindo aí, eu vou meter uma cruz na cabeça dele, ó. Não fale sobre Santa Teresinha, eu não vou falar sobre Santa Teresinha. Santa Teresinha é uma santa que a gente não tem como falar, porque Santa Teresinha é tão santa que eu tenho até medo de falar sobre Santa Teresinha. Eu não quero falar de alguém que tenha alguma coisa de ruim pra gente poder não dá para ter falado palavrão com falando de Santa Teresinha, não. Não pode, exatamente. De jeito nenhum. Mas, padre, voltando aqui para aquele texto que a gente comentou sobre ele, eu queria falar especificamente sobre ele, que está no Confissões, né? Que ele fala, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, né? Tarde demais eu te amei, eis que estava dentro e eu fora, né? E eu queria saber do senhor qual é esse conceito de Agostinho de que ele estava fora de si e Deus habitava dentro dele, né? O conceito que culminou, né, nessa frase, nesse texto, que talvez seja o símbolo de Agostinho, né? Até por quem... É considerado, sim, o símbolo dele. E isso, a imagem expressa isso muito bem, né? Ele com o coração e a Sagrada Escritura, né? Ele era um homem muito visceral, né? Uhum. Agostinho era um homem muito visceral. Ele tinha que ser, senão não. Teria sido engolido na África. O tarde vos amei é uma das expressões que qualifica... tem 3, mas eu vou dizer 2 só. A terceira não tem importância. Que qualifica o sentido da sua filosofia e o sentido da sua teologia. Que o meio termo aí é a mística. Vamos esquecer a mística. Vamos deixar a filosofia e a teologia. Então, por quê? Porque Santo Agostinho foi o primeiro a dar uma conotação tríbia ao tempo. É outra leitura que um dia, quando eu escrever alguma coisa, eu vou colocar. O que significa isso? O passado, o presente e o futuro. É ele que consegue conceituar em uma frase toda a certeza do que foi, do que vive e do que viverá. E aí nós podemos dizer, tarde vos amei, ó beleza tão antiga e sempre nova, tarde vos amei. Estavas dentro de mim e eu estava fora de ti. Ou seja, aqui é toda uma simbiose de uma relação aqui espiritual, teológica e filosófica. Aqui é metafísica pura. Estavas dentro de mim, fora, e depois estava dentro, estava... Ou seja, a dialética da linguagem agostiniana se resume, de fato, nessa frase, que é a frase mais emblemática. Sim. Ou seja, o tempo que não tem acaso, o tempo que não tem fim, o tempo que vai ao infinito. Perfeito. O senhor, estou vendo nos comentários aqui que dizendo que o senhor precisa escrever. Concordo, viu, padre? O senhor podia
escreveu um livro até sobre Santo Agostinho, quem sabe, né? Chamando palavrão, meu Deus. Não, isso aí a editora corta. Mas, padre, eu queria falar agora sobre essa chegada de Agostinho na África, né? E ele funda um mosteiro com um grupo de amigos, né? E se dedica à oração e ao estudo, né? O estudo era a grande paixão da vida de Agostinho, né? E aí, após conhecer a Deus, a oração, esse conhecimento, né? Que ele buscava muito conhecimento pela oração também. Mas aí, como o senhor disse, ele foi chamado a servir na igreja mesmo contra a sua vontade, né? E aí, pode falar. Quando ele volta para a África, ele vai para um lugar recluso, ele fica numa determinada comunidade, ele tem um grupo de amigos que seguem porque ele tinha uma influência tão grande que as pessoas queriam estar junto dele. E ele é o fundador da Ordem dos Agostinianos, né? Os agostinianos é fruto do pensamento e da mística de Santo Agostinho. Os agostinianos, claro, é uma ordem gigante, tem hoje em diversos lugares do mundo. Mas naquela época, Agostinho ele não tinha uma função própria. Aí ele caiu na besteira de ir para uma missa. Aí foi para a missa e lá o povo estava precisando de um padre. Aí o povo olhou para ele e disse: Agostinho. Porque antigamente o povo era consultado para dizer se fulano prestava ou não prestava. Hoje quem escolhe é o reitor. Por isso que você tem que babar reitor. Hoje em dia tem que babar reitor. Eita, não posso nem dizer isso, porque senão vão dizer que eu estou sendo contra a igreja. Mas, então, Agostinho foi aclamado padre. Na minha vida, lá em Sertãozinho mesmo, seu Miguel Arcanjo, Sertãozinho, um paroquiano. Ele hoje está com 90 e poucos anos. Eu recentemente fui a Bananeiras almoçar, porque nessa pandemia eu tenho aproveitado para bater perna, né? E fui para Bananeiras e passei lá e falei com o seu Miguel Arcanjo. Aquele cara, aquele homem era para ter sido um bispo da Igreja Católica. Aquele homem tem muito mais espiritualidade do que eu. Mas as circunstâncias, talvez nunca tivesse percebido isso. O seminário era distante, talvez porque fosse pobre na época, não podia entrar porque tinha que dar o dote, entendeu? Então, assim... Sim. Mas Agostinho, ele foi aclamado no século IV. Valério pergunta: estamos precisando de um padre. Aí todo mundo olha para ele e diz: ele. Pronto. Ele foi ordenado. Assim, não teve nenhuma formação. Não passou assim, fazendo pastoral, indo visitar presídio, essas coisas. Não fez nada disso. Experiência ecumênica. Nada disso ele fez. Nada. Veja que coisa gigante. Isso era a igreja do século IV. A igreja dos santos. E ele compreende que viver em Cristo e por Cristo é servir ao próximo também, né? É quando ele se desgarra daquele mundo perfeito, vamos dizer, que ele estava de oração, de estudo, né? Recluso, e ele avança nessa... E aí eu queria que o senhor completasse como é que foi para ele chegar até bispo, né? Como é que foi essa última trajetória de Agostinho? Valério adoece, e nesse mesmo percurso ele padre... O povo aclama Agostinho bispo auxiliar de Valério. Da mesma forma. Valério morre e Agostinho é feito bispo. Bom, quem na África poderia contestar Agostinho? Ninguém. E hoje existe hoje é evidente que existe hoje toda uma estrutura para se nomear bispo e tudo mais. Sim. Mas infelizmente existe políticas, entendeu? Por exemplo, não vou ser bispo nunca. Então, já tenho consciência disso, porque, primeiro, eu meto o pau. Exemplo, esse lockdown de pessoa mesmo. Esse lockdown de pessoa é ridículo. Entendeu? Eu acho ridículo. Como é que o prefeito fecha a praia, minha gente? Isso é um absurdo. A fonte de vitamina D e de iodo pro povo. Mas, como ele não assiste minhas lives, mas com certeza deve ter babão para mandar para ele. O que não falta é igreja. É puxa-saco e babão. Entendeu? Você acredita, Bernardo? Eu fiz um negócio que as pessoas poderiam rezar na igreja, rezar o texto e tudo mais. Pois fizeram um print e mandaram para o bispo. Aí foram dizer ao bispo que eu tinha aberto a Mãe dos Homens. Aí eu disse: Dom Delcio, eu não abri a Mãe dos Homens. Agora, se o povo abre lá, entra para rezar, eu não vou proibir o povo de rezar o texto, não, Dom Delcio. Tem gente ali no hospital, naquele hospital que agora abriu ali, que é ali, como é o nome? Sim, que era ali. o socorro. Os médicos pediram a unção dos enfermos. Veja, eu não tenho medo de morrer. Então, dei a unção sem máscara, dei a unção dos enfermos e receberam. Isso faz mais de 40 dias. Então, eu estou vivo ainda. Não morri, pode ser que eu possa morrer daqui para amanhã. Mas estou vivo ainda. Então, assim, essa questão
questão que influencia, entendeu? Aí tem a questão política. Mas na época... Quando teu tio era governador, por exemplo, Hum. eu levei umas garrafinhas PET cheias de água com cocô. Merda. Aí eu mostrei na cara dele, a Cássio Cunha Lima, o teu povo tá tomando cocô. Aí ele abriu uma ordem de serviço. Resolveu. A adutora, depois que da garrafinha de merda. Entendeu? Qual é o governante que quer ser interpelado? Pode Não. ser Cássio, pode ser quem? Zé Maranhão, Não tem, não. Ele não quer ser. Não quer. Verdade. Entendeu? Então, Mas Santo só pra... Agostinho ele enfrentou. E para a época era propícia. Porque era uma época de profetismo. A igreja precisa de profetismo hoje. E precisa de um profetismo urgente. Entendeu? Estamos chegando no final da nossa live, mas eu tenho aqui faltam 5 minutos. 5 minutos. Aproximadamente, mas eu tenho duas perguntinhas, e aí eu até farei elas em conjunto, que aí o senhor responde. O senhor até falou dessa fase final da vida de Agostinho, né? Que ele escreve revisões, né? Que ele revisita, inclusive o Sermão da Montanha também, né? Que ele fala sobre uma ótica de entender a importância de Cristo para tudo, né? Que você não pode desassociar Cristo para nada, né? Eu queria que o senhor falasse dessa última fase dele, né? Onde ele revisita toda a sua obra com um novo entendimento, uma nova compreensão, uma nova maturidade. E aí, do senhor, o que é que Agostinho influencia na vida do senhor? O que é que Agostinho influencia no seu sacerdócio, na sua construção, na sua fé? Primeira parte, Santo Agostinho, quando faz a revisão de sua obra, ele depois envia tudo que os pergaminhos, tudo vai no navio e vai para Roma. Porque o Papa havia solicitado. E o Papa Inocêncio I dizia, não se pode perder, a cristandade não pode perder esses escritos. Porque Santo Agostinho já estava com mais de 70 anos e 70 anos era uma idade absurdamente velha. Sim. Se hoje a gente acha um homem de 75 anos já idoso, imagina na época de Santo Agostinho, há 1.700 anos. Então, Santo Agostinho envia isso e essa revisão, ela foi mais uma revisão afetiva do que propriamente efetiva. Porque as obras, elas ficaram dispersas, elas foram recolhidas. Ainda em alguns lugares da Europa, em mosteiros, existem pedaços de obras de Santo Agostinho que estão perdidas. Quando ele estava em Milão, quando um desses pergaminhos, alguém deixou cair no chão e alguém pegou e guardou, e está lá. Sim. Então, é por isso que o trabalho dos patrólogos é muito importante. E na minha vida pessoal, Santo Agostinho é aquele santo que me ensina todos os dias o sentido de viver, a beleza da existência e principalmente a essência e a consistência das coisas. Tudo na minha vida tem um propósito porque eu acredito nessa consistência. Eu, por exemplo, adoro o silêncio. O silêncio, agora mesmo estou escutando Mozart. Estou ouvindo. É o único barulho que de fato me agrada. Porém, eu escuto outro tipo de música, mas escuto barulho de outras pessoas, mas eu procuro estar dentro de mim, internamente, em silêncio. Porque eu quero que o tempo em mim venha como algo que seja, de fato, vida. E é isso que eu tento passar para os paroquianos. Também no mosteiro não deu certo, porque eu fracassei. Porque como eu era muito questionador, eu não tinha condições de ser no mosteiro. Não dava, né? E quase eu era ser jogado para fora, porque tinha um padre aqui que não gostava de mim com a formação, e ele falava muito mal de mim. Só que, graças a Deus, ele se converteu, né? E eu, graças a Deus, estou aqui. Mas, o que eu fizesse na vida, o meu coração seria agostiniano. O que eu fosse na vida. O que eu fosse. Padre, estamos 45 segundos para acabar, mas eu queria agradecer ao senhor e que o senhor desse uma bênção final, uma palavra final, nesses 40 segundos que faltam. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde, que o Deus Todo-Poderoso nos proteja. Que o Deus Todo-Poderoso e sua infinita graça e misericórdia vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Canta e caminha. Canta uma vez, canta duas vezes. Cantar é próprio de quem ama. Quem canta, canta e ama. A tempestade do coronavírus vai passar. Não tenha medo. Padre, muito obrigado, boa noite e agradecemos sempre a sua disponibilidade com a gente. Amém. Eu é que agradeço o convite. Deus abençoe. Amém.